como a pele branca surgiu na humanidade. Cara, eu acredito que não é que a pele branca surgiu, mas é mais uma questão de adaptação, né? Por exemplo, se você vive se você é uma pessoa, por exemplo, eu tomava muito sol. Eu era moreno, cara. Eu era moreno. Você tá metendo louco? Eu não tô, cara. Eu não tô. Eu era bem moreno, né? Tanto é que minha mãe, ela me apelidava de... O meu apelido quando era criancinha era nego, né? Porque eu era bem moreninho. Só que eu parei de tomar sol, eu fiquei branco. Eu voltei a ser branco. Eu não sou branco, né? Eu sou desbotado até. Não sou branco. Tenho que tomar mais sol, inclusive, né? Mas eu acredito que é mais uma questão de adaptação, né? Você vai viver em certos ambientes do mundo ali, você vai precisar de mais melanina na pele para você se proteger do sol intenso. Agora, se você morar em outros lugares que você não precisa dessa melanina extra, você não vai ter tanta, né? Você vai ser uma pessoa mais branca, consequentemente. A primeira característica fenotípica que imaginamos ao pensar em uma pessoa europeia é a pele branca. Sim. Esse traço biológico foi tão relevante para a nossa sociedade que serviu de motivo para a propagação de preconceitos e de teorias eugenistas em diversos lugares do mundo. Isso que é aquele... Não sei dizer, né? Mas aquelas medidas que eles faziam para definir que a inteligência era definida pelo tamanho da cabeça, do cérebro. De certa forma, se tornou a cor neutra e oficial da espécie humana. O Homo sapiens é branco e protagonista, e as outras etnias seriam apenas coadjuvantes, apenas o que restou da humanidade e que está em segundo plano. Mas se olharmos de uma perspectiva científica, a história muda de cenário. A nossa espécie surgiu na África há 400 mil anos. E assim como seus ancestrais hominídeos, como a Lucy, esses primeiros integrantes da espécie humana possuíam a pele negra. A pele branca surgiu na nossa espécie através de uma evolução convergente, afetando os europeus e asiáticos que desenvolveram essas características separadamente. Neste vídeo, vou explicar por que os primeiros humanos eram exclusivamente negros e como alguns povos mudaram a cor da pele com o passar dos tempos. Interessante, né? Ouroboros. Cara, Ouroboros não tinha um... Eu lembro de Ouroboros de um... Acho que é inclusive do God of War, né? Que tem um amuleto, né? De Ouroboros. Da serpente comendo a própria... É isso mesmo, da serpente comendo a própria cauda, né? Representa a eternidade e a infinidade. Os ciclos da vida. Morte e renascimento. Tá aí. A nossa espécie, Homo sapiens sapiens, surgiu há 400 mil anos na África. A região exata ainda é motivo de debate, mas o que já é um fato é que surgiu no continente africano. Nossa espécie desenvolveu diversas características que Mas sim, é certo que foi há 400 mil anos atrás? Ou ainda não é certeza absoluta que começou a desenvolver há 400 mil anos atrás? Ainda não foram achados vestígios de que começou a se desenvolver antes ou um pouco depois disso? Porque eles fazem a datação, né? Eles fazem a datação dos ossos que eles conseguem encontrar, né? No caso. Beneficiaram nossa sobrevivência. Não sei se é datação de carbono, acho que não. A datação de carbono não vai até 400 mil anos. E a passagem de conhecimento através das gerações, o que possibilitou a criação de ferramentas cada vez mais sofisticadas, a manipulação do fogo e do cozimento de alimentos. Nossos ancestrais evoluíram de hominídeos que viviam em árvores na África, mas pela falta de alimento, tiveram que buscar comida no chão e acabaram adquirindo o caminhar bípede. Um desses hominídeos era da espécie dos australopitecos, como já citado no ciclo. Nós estamos enquadrados no grupo dos grandes primatas, que inclui os chimpanzés, bonobos, gorilas e orangotangos. Lembrando que é preciso evitar um erro comum que as pessoas que não entendem a teoria da evolução fazem, que é dizer que os homens modernos são descendentes dos chimpanzés, ou de macaco, que é um termo extremamente genérico. Não, a gente basicamente tecnicamente, né, a gente teria um ancestral comum, se eu não me engano, né? A gente, no caso, teria um ancestral comum. Geralmente sintetizado na pergunta: se o homem veio do macaco, por que ainda existem macacos? Primeiro precisamos entender a qual macaco esse termo se refere. Macaco faz referência a um complexo de tipo de primatas que englobam os já citados grandes primatas, os lêmures, o zubumafu, os macacos do Velho Mundo, ou seja,
Mano, o termo macaco dele é muito faz feio, referência a né? todos esses animais, inclusive os seres humanos, porque somos uma espécie de macaco. O que aconteceu de fato é que nós temos um ancestral em comum com todos os primatas. Mas esse ancestral surgiu muito antes do gênero Homo existir. Então os chimpanzés são nossos primos, não Ainda nossos não tem- antepassados. Pois nossa língua Ainda não tem noção de qual poderia ser, né? É difícil, cara. Purgatórios encontrado na América do Norte. Um pequeno mamífero semelhante a um rato que vivia em árvores e se alimentava de insetos e frutas. E o Plesiadaps, um pouco mais recente que o Purgatórios. Plesiadaps e outros Plesiadapiformes é considerado um dos paleontólogos, é considerado por muitos paleontólogos como um parente muito próximo ou um protoprimata. Ele já mostrava algumas adaptações para a vida arbórea, como garras e olhos mais laterais, mas ainda não tinham todas as características típicas dos primatas modernos, como olhos frontais polegares oponíveis desenvolvidos. É muito difícil você afirmar, né? Porque, cara, isso aconteceu há muitos anos atrás. A vida no planeta Terra ela é uma grande incógnita até hoje, né? A gente tem ali noção de como algumas coisas funcionavam, de como algumas coisas eram, né? Por observação e até testes, né? Pode-se dizer, de certa forma. Mas é muito difícil a gente afirmar, ter certeza absoluta de como era, cara, porque a gente não viveu lá, né? Nós não estivemos lá. linhagem se dividiu há 10 milhões de anos atrás. Muitos não sabem, Nossa, 10 mas nós milhões, já mano, tá convivemos com louco. outros seres humanos. Sim, nós não fomos os únicos humanos que existiram. Temos sólidos registros que revelam a existência e coexistência com outros humanos, como o Homo erectus, Homo neandertal, Homo denisovano e o Homo floresiensis. Além do fato Homo de que nos floresiensis. relacionamos e produzimos descendentes com algumas dessas espécies. Como já foi citado, os ancestrais dos Homo sapiens surgiram na savana africana, em cima das árvores. Só que depois de uma escassez de alimentos, eles tiveram que buscar sua sobrevivência no chão, onde desenvolveram a Vamos postura ter que andar, bípede galera. e ficaram mais expostos ao sol, sem a proteção das folhas das árvores. A luz solar pode ser uma boa forma de energia, e é muito importante para certos organismos do nosso planeta, Sim, com mas certeza. também pode ser prejudicial à saúde. Por exemplo, a intensa exposição ao sol na gravidez pode gerar uma certa deficiência no bebê, fazendo com que ele Caramba. nasça com ossos frágeis, dificultando seu desenvolvimento e sobrevivência. Outro Não ponto sabia dessa, é que a cara. exposição ao sol também poderia levar alguns homens a se tornarem estéreis. Então, por esses motivos, aqueles que nasciam com uma resistência natural à luz solar conseguiam se reproduzir, ter filhos saudáveis que poderiam passar seus genes para seus descendentes, e Curioso. aqueles que nasciam com pele mais clara acabavam sofrendo dos problemas que citei agora há pouco, e por motivos óbvios, acabavam não tendo descendentes. No final, o que tivemos foi uma população composta apenas por pessoas com a pele resistente ao sol, ou seja, pessoas com a pele negra. A pele escura desses primeiros Assim, qual será que era a temperatura? Deixa eu ver aqui. Estima-se que a temperatura é muito flutuante, né? Com períodos glaciais e períodos interglaciais. Na região onde o Homo sapiens se desenvolveu ali, aparentemente, ali na África, né? Era uma região que não teve tantas flutuações assim, por se tratar de uma região tropical, né? Se tratar de uma região tropical. Porém, entretanto, todavia, era bem frio. O mundo em si era bem frio, né? De acordo com o que a IA aqui disse, né? Deixa eu ver aqui. De 0 a 4 graus, eram cerca de 0 a 4 graus mais baixas do que hoje, as temperaturas médias, tá? Então, deixa eu ver, 4 graus a menos ali. Assim, não é um clima tão diferente, né? Que hoje também o mundo tá bem mais quente, né? Tá passando por um período de transição aí das temperaturas. Fora também, né, a poluição. Povo feio. Pô, eu acho que isso aqui, convenhamos, né? Esses retratos aqui, provavelmente nenhum aqui, nem mesmo acho que aqueles gerados por IA refletem exatamente como as pessoas eram, né? Pô, ninguém estava lá para tirar uma foto ou para fazer uma pintura e dizer, pô, era assim, era exatamente assim, ó. humanos foi uma adaptação É estimativa, evolutiva é igual que surgiu na aquelas relação imagens de do Jesus Cristo, né? com o Ninguém sabe ambiente. como Jesus A pele Cristo foi. negra é uma proteção à luz solar. Ó, é tão louco que assim, ninguém sabe como Jesus
Cristo foi, imagina um pessoal que viveu há 100 mil anos atrás. Pô, esse Jesus que viveu há 2025 anos atrás, ninguém sabe como ele era, pô. Claro, mas e se mudarmos Apenas o cenário? estimam-se, E se né, esses a mesmos aparência. humanos tivessem que viver agora em um ambiente completamente diferente, com pouca irradiação de luz? O que aconteceria? O que aconteceria é que esses humanos teriam dificuldade com o passar dos anos. Mas para entender qual essa dificuldade e o grau dela, precisamos antes falar de uma vitamina e de um elemento químico. Vitamina Estou D? falando da vitamina D e do cálcio. O cálcio é o mineral mais abundante no nosso corpo e é essencial É para nos a ossos, mineralização de ossos e dentes e para a regulação de eventos intracelulares em diversos tecidos. O esqueleto é o principal reservatório de cálcio no organismo, uma vez que abriga, juntamente com os dentes, 99% do total desse mineral, Meu amigo. sendo um dos responsáveis pela manutenção da concentração do cálcio sérico. O cálcio é necessário durante a infância para o adequado processo de crescimento. Sim. O principal papel da ingestão de cálcio no adulto e no idoso é compensar as perdas diárias da mesma substância. E como obtemos o cálcio do nosso corpo? A resposta está na vitamina D, que controla a absorção do cálcio no nosso corpo. A principal forma de conseguir a vitamina D é através da luz solar. Vamos voltar ao Homo sapiens negros que viviam no continente africano. Essas populações Rosiendo não ali, tinham ó. problemas em obter a vitamina D, porque mesmo sendo péssimos sintetizadores dessa vitamina, a irradiação de luz solar na África é extremamente alta, Sim. o que compensou a pouca absorção da vitamina D pelos nativos dessa região. O ato de migrar para outras regiões não é um comportamento exclusivo da nossa espécie. Diversos outros animais fizeram isso, e até mesmo outros primatas já haviam chegado na Europa e Ásia antes do ser humano. Tanto é que assim, por exemplo, a gente conhece muitos leões que tem na África aqui, mas existiam bastante leões aqui na Ásia, né? Tem os hipopótamos também, né? Tem hipopótamo aqui na África, tem o hipopótamo pigneu que fica aqui na Ásia também. Tem o tigre siberiano por aí. Então, vários animais, no fim das contas, eles migraram. É que é mais comum a gente ver a ave, né? Além de outras espécies do gênero Homo já terem se aventurado por essas regiões, como o Homo neandertal, que viviam na Europa antes dos Homo sapiens. Deve ter ou sido os uma Homo erectus, loucura, que inclusive. possuíam uma área de existência que ia desde o sul da África à Europa e Ásia. As mudanças de cenário criaram novos desafios aos visitantes, que se depararam com todo um ecossistema diferente. Inclusive o olho dos asiáticos, por exemplo, ele não tem essa dobrinha que a gente tem na nossa pálpebra aqui, por conta do que o ambiente que eles viviam tinha muita luz nos olhos. Aí como o olho deles é mais fechado assim, é um pouco mais resistente como é que fala? A claridade da luz. É interessante, né? Exigindo novas adaptações evolutivas para a sobrevivência. No caso dos que foram para a Eurásia, acabaram encontrando um ambiente muito diferente do africano. A Eurásia era uma região muito fria e que tinha pouca irradiação de luz solar, ou seja, menos vitamina D para os moradores dessa região. E como já comentei, aqueles com pele negra são péssimos sintetizadores de vitamina D. Com esse cenário, os descendentes dessas populações ficavam com ossos mais fracos e com diversos problemas de saúde. Caramba, Por caralho. isso, em algum momento, nasceram indivíduos com a pele mais Cara sensível ao sol, branquinho. que poderiam extrair a vitamina D da pouca luz irradiada naquela região. Essa foi uma Pessoal da ótima ideia Escandinávia. que favoreceu várias populações. E aos poucos foram surgindo pessoas com a pele mais sensível à luz solar. Cara, pior que essa imagem, que esse cara aqui tá parecendo. Meu Deus, tá parecendo aquele Stuart Little, pô. Tá parecendo o Stuart Little, só que. Sei lá, pediram pra uma IA transformar o Stuart Little em humano. Aí veio isso aqui, cara. Nossa, tenebroso. mais brancos. E quanto mais essas populações subiam ao norte da Eurásia, elas foram ficando cada vez mais brancas, com a pele sensível, para resolver os problemas da deficiência da vitamina D. A pele branca, ou a mais sensível à luz, surgiu de forma convergente 3 vezes. Uma com as populações da Europa, outra nas populações da Ásia e uma última com os Homo neandertais, mostrando que essa característica evolutiva era tendência em regiões frias com pouca irradiação de luz solar. E foi assim que a pele branca surgiu na humanidade.
A cor da pele ou qualquer outra característica fenotípica não é motivo de superioridade. É apenas um traço adaptativo que estuda com a relação das populações com ambientes diferentes. E essas características fenotípicas não nos separam em espécies diferentes, como acontece com nossos primos Homo neandertais e Homo denisovanos. Eu não sou branco, Americanos, nem preto, eu sou desbotado, europeus, né? africanos foda. e asiáticos são da mesma espécie, Homo sapiens. Isso é um fato científico irrefutável. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para vocês deixarem um like, deixarem um comentário e principalmente se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber uma notificação quando o canal lançar um vídeo novo. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo.